Como estão a ver, senhores telespectadores, estou num lugar de uma rara beleza. Bem, naturalmente os que conhecem os Açores já disseram, claro, conheço, é a Lagoa das Sete Cidades. Pois não é, pois não é. Há mais marias na terra e há mais lagoas nos Açores. Há, aliás, muitas lagoas aqui nos Açores. Esta é a famosa Lagoa do Fogo. A Lagoa do Fogo fica na Serra da Água de Pau, fica sobranceira à Vila da Lagoa e é uma das crateras mais importantes de todo o arquipélago. Naturalmente, tem uma antiguidade enorme. Está ali uma indicação para o turismo, diz que este vulcão deve ter iniciado a sua atividade há cerca de 15 mil anos. Cerca de 15 mil anos. Mas depois teve muitas erupções. Este vulcão, volta e meia, cuspia fogo. Bom, a última grande erupção de que as pessoas aqui se lembram, já a Terra era habitada, é em 1563. Nessa altura, já a Lagoa era uma vila, a Água de Pau era uma vila, Vila Franca do Campo, Ponta Delgada. Bom, já os Açores estavam numa fase relativamente avançada do seu crescimento. E talvez tenha sido essa grande erupção, já da segunda metade do século XVI. Olhem, era vivo nessa altura o Camões, imagina, era rei de Portugal o Dom João III. Bom, isto foi uma tragédia, realmente toda a gente ficou aterrada. E a configuração que hoje isto tem deve resultar nessa última grande erupção, século XVI. Depois as pessoas habituaram-se a isto. Esta paisagem raramente é tão bonita como hoje, porque eu já tinha vindo aqui algumas vezes, eu gosto imenso dos Açores, já lhes tenho dito isso, e portanto vou com frequência às Ilhas dos Açores. Já corri todas as 9 e sinceramente não sou capaz de lhes dizer qual das 9 é mais bonita. Estas 9 ilhas são realmente 9 cenários prodigiosos. Esta ilha de São Miguel é de facto muito bonita, muito bonita. Esta não é a Lagoa das Sete Cidades. Essa Lagoa das Sete Cidades é que tem uma lenda. A lenda é esta. Quando os mouros vieram da África, no século VIII, e derrotaram o rei Rodrigo naquela grande batalha de Godalete, os cristãos fugiram, as igrejas foram destruídas, as sés foram profanadas, toda a gente teve medo, mas o valente bispo do Porto não se resignou. Ele chamou mais 6 bispos de 6 dioceses. Bom, este pormenor é curioso porque realmente nessa época havia 7 dioceses em Portugal e os 7 bispos resolveram-se fugir dali, meteram-se no navio e foram por esse mar fora. Até que encontraram no meio do Atlântico uma ilha lindíssima. Uma ilha lindíssima. Bem, lá construíram cada um a sua catedral, a sua cidade. Era a ilha, tinha as 7 cidades com os 7 bispos, a ilha riquíssima, e nunca mais ouviu falar deles. Até que um navio de um português mais atrevido meteu-se por esse mar e foi dar à ilha das 7 cidades. Os portugueses foram muito bem recebidos do nosso navio, porque lá ainda se estava a falar o português, e até lhes pediram para eles ficarem lá e não voltarem. Mas eles tiveram medo por uma razão. É que lhes disseram que os primeiros que tinham para lá ido, para não saírem dali para fora, lhes queimaram os barcos. É claro, e ninguém pode sair dos Açores se não tiver um barco. Agora vai de avião. Mas nessa altura, sem barco não era possível sair daqui. Portanto, queimaram-lhes o barco e estes portugueses que chegaram numa caravela tiveram medo e não quiseram ficar. Vieram-se embora, trouxeram por lembrança
olhem, uns baldes com areia da praia. Então não é que quando chegaram à terra deles, derreteram a areia ao fogo e a areia transformou-se em brilhantes lingotes de ouro puro, ouro puro. Bom, essa ilha nunca mais foi encontrada. Está a algures no meio do mar. Mas os açorianos nunca perderam a esperança de um dia chegarem à Ilha das Sete Cidades. E para a recordarem, para a terem sempre presente, deram o nome de Lagoa das Sete Cidades a uma das grandes lagoas que existem entre os cumes montanhosos da Ilha de São Miguel. É uma lenda muito bonita. Muito bonita. A poesia disto condiz com o lugar. Eu já estive na Lagoa das Sete Cidades, mas de mim para mim devo dizer que não sei qual delas é a minha predileta. Cada uma tem o seu tipo de beleza. Lá realmente há aqueles dois planos com cores diferentes, aquelas encostas verdes. Bom, mas esta é mais rude, mais brutal e tem sobretudo este nome bonito: Lagoa do Fogo. Só lá vem água, pois apesar de há muitos séculos só lá haver água, o povo continua a chamar-lhe Lagoa do Fogo, em recordação do fogo que aqui ardeu durante tantos séculos. Isso leva-me a falar-lhes de um outro assunto que também tem o seu interesse. Quando foram descobertos os Açores e quem é que os descobriu? É um assunto sobre o qual se tem escrito muito, se tem discutido muito e sobre o qual ainda há opiniões diferentes. O que se diz, ouviu dizer a professores importantes, é que em mapas e roteiros marítimos e portuanos do século XIV, portanto desde 1320 e tantos para diante, já aparecem representadas, embora muito mal, fora dos seus sítios, e um grupo de ilhas com o nome de Açores. Bom, ora, se eles aparecem em mapas do século XIV, obviamente não foram os portugueses que os descobriram no século XV. Este é o argumento. E à primeira vista isto convence. Bom, eu acho o seguinte. Primeiro, esses mapas, há vários, há meia dúzia de mapas que se conhecem, todos depois do ano de 1325. Antes disso também há mapas, mas nenhum deles tem as tais ilhas. Ora, o que é que acontece por essa altura? Acontece uma gigantesca erupção vulcânica aqui nesta ilha. A cicatriz que ela deixou foi precisamente a Lagoa das Sete Cidades. É uma erupção colossal que atira para o céu uma coluna de cinzas e chamas e pedra-pomos que se pode avistar num horizonte imenso. E é depois dessa erupção que começam a aparecer as tais ilhas nos roteiros do século XIV. Devo ao senhor professor Forjás, é um eminente especialista nessa matéria de vulcões e é professor catedrático aqui na Universidade dos Açores, devo-lhe a informação de que realmente essa gigantesca erupção vulcânica se deu precisamente no século XIV, em 1322 ou 23, mas quer dizer, imediatamente antes de começarem a aparecer as tais ilhas nos mapas. Bom, isto significa uma coisa. Foram as erupções, enfim, essa visibilidade a muitas milhas de distância que levaram os navegadores a pensar: diabo, se ali há fumo,
não há fogo sem fogo e não há fogo sem ilha. E começaram a aproximar-se e a ver realmente ao longe, umas ilhas. Bom, e também isto me leva a dizer uma coisa. Uma ilha vista ao longe, muito ao longe, reparem, é sempre azul, é azul. A distância torna as coisas azuis. Eram vistas tão de longe que lhes chamavam azuis. Azuis que na linguagem do Aragão, dos catalães, dos maiorquinos, se dizia Azor. Portanto, eram ilhas Azores. É claro, em história há sempre um grande lugar para a lenda. Para a lenda. Qualquer coisa que aconteça, passado alguns anos, é completamente transformada. Estou-lhes a dizer isto porque eu conheço factos que se passaram na minha vida, em que eu tomei parte e que hoje vejo contados de uma maneira completamente diferente. Não vou dar exemplos porque não quero magoar ninguém, mas posso-lhes garantir isto. O tempo transforma as coisas de uma forma espantosa. Quando os portugueses chegaram aqui, estas ilhas já tinham o nome de Açores. Em língua portuguesa, Açor é uma ave da rapina, que aliás se chama Açor, porque tem no peito uma plumagem azul, portanto, Açores quer dizer azuis, mas essa ave da rapina é uma ave que se leva aqui no braço e que serve para a caça de altanaria. O grande desporto da nobreza na Idade Média é a caça. Na Idade Média não há nem automóveis, nem corridas, nem futebol, nem turismo, mas os senhores, o desporto nobre, a maneira nobre e digna de passar o tempo é na caça. E há dois tipos de caça. A caça de altanaria, eles não têm armas de fogo e, portanto, levam um animal carnívoro aqui, atado, e quando veem uma ave que querem caçar, largam o animal. O animal foi treinado e voa, agarra a presa e vem entregá-la ao caçador. Isto é que se chamava a caça de altanaria. Em Portugal também se chamava falcoaria, porque muitas dessas aves eram falcões. Outras eram os Açores. Os Açores também tinham essa função de animais caçadores. Bom, isto chamava-se Açores, então com certeza é porque havia aqui muitos Açores. À volta da palavra surge a lenda. Bom, mas a verdade é que aqui não há Açor nenhum. Em nenhuma das 9 ilhas, na sua fauna, nunca apareceu um único Açor. Portanto, aqui não havia Açores. Podemos ter a certeza disso. E também podemos ter a certeza que os navegantes que no século XIV avistavam ilhas azuis ao longe, diziam que eram ilhas Açores. Daí a minha teoria de que os Açores têm esse nome, dado pelos navegadores que nunca lá desembarcaram. E não desembarcaram porque tinham medo. Medo porquê? Medo porquê? Também é curioso falar nisso. É que hoje toda esta ilha de São Miguel é lindíssima. Aqui toda a paisagem é realmente muito bela. Mas quando nós cá chegámos estava muito longe de ser assim. Vou-lhes ler uma descrição que vem na relação de Diogo Gomes, que é um dos primeiros homens que visitaram esta ilha. Aí, fala da ilha de São Miguel, há um grande monte cheio de fogo que de verão aparece como um carvão em brasa e no inverno mostra uma grande fumaceira. Há também, numa grande planície,
terra que parece cinza e está sempre em fervura, e tudo o que se lança a esta terra se consome imediatamente. Reparem, não é de estranhar que se tenha medo de vir a uma terra assim. Porquê é que os portugueses vieram? Bom, aí eu penso que realmente o infante Dom Henrique, como sabem, é o homem que dirige a primeira fase das nossas navegações, esteve muito interessado, até 1430, em ocupar as Ilhas Canárias, que ele entendia que de direito pertenciam à coroa de Portugal. Fez várias expedições militares que falharam, mas isso obrigava a levar os navios às Canárias. É no regresso de uma dessas expedições que ele faz a ocupação da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira revelou-se imediatamente muito produtiva. A ilha tem muita água, era terra virgem, tudo quando se lançava ao solo frutificava rapidamente, os rebanhos, os frutos, as vinhas. E ele pensou, então vale a pena povoar uma ilha, pelo prémio que a Madeira tinha dado. E dá ordem para ir povoar as tais Ilhas Azuis que se vinham ao longe. Segundo os relatos antigos, dá essa ordem a um cavaleiro da ordem, um comendador da Ordem de Cristo, que é o Gonçalo Velho, Frei Gonçalo Velho. Frei porque é cavaleiro de uma ordem monástica ou militar. E Gonçalo Velho vem povoar realmente as ilhas. Primeiro Santa Maria, logo a seguir aqui São Miguel, e creio que todas elas, exceto lá as do grupo mais ocidental, as Flores e o Corvo, que só aparecem mais tarde. Olhem, o primeiro documento, disso podemos ter a certeza, em que em Portugal há uma referência ao povoamento dos Açores, é um documento do ano de 1439, ano em que o regente Dom Pedro autoriza o infante a povoar as 7 ilhas dos Açores, como disse, não se conhecia Flores e Corvo, onde já tinha mandado lançar carneiros. Ele mandou lançar carneiros num sítio, aqui ainda hoje se chama Porto dos Carneiros. E realmente, algum tempo depois viu que os carneiros estavam vivos, provavelmente até se teriam multiplicado, e portanto pensou, as ilhas tinham condições para aqui se viver. Começa o povoamento, que se desenvolve muito rapidamente, tão depressa, que passados menos de 200 anos, já há gente a mais no arquipélago dos Açores. Há um documento do século XVII, 1672, em que dá ordem ao capitão-mor do Faial para escolher 100 casais de homens válidos, mulheres capazes de dar à luz, ter mais filhos, e que sejam pedreiros, ou carpinteiros, ou marceneiros, ou ferreiros, ou alfaiates, tudo gente de ofício. Com esses 100 casais, ele vai povoar o Maranhão. Quer dizer, menos de 200 anos depois de iniciado o povoamento, isto já tem gente que sobra. Isto parece-me que é a história do descobrimento. E o facto delas terem aparecido desenhadas e mal, numa direção diferente, nos tais mapas do século XIV, significa apenas que eram avistadas. E avistadas porquê? Porquê é que eles avistavam? Também tem graça falar-lhes nisso. É que as pessoas julgam que antes dos descobrimentos estes mares eram completamente desertos. Ora, não era assim. Havia uma intensa atividade comercial entre os portos do Mediterrâneo, das Baleares, do Reino de Aragão e mesmo de Génova, genoveses, que vinham até às grandes cidades do Império Marroquino. É o apogeu da dinastia Merínida, da dinastia muito rica, e esses navios vêm do Mediterrâneo. Eles iam
Arzila, Alarache, a Salé, a Nafé, a Zamor, cidades que mais tarde os portugueses conquistaram, mas nessa altura eram do Império Marroquino. Há até tratados, um tratado comercial, olhem, do ano de 1304, um tratado comercial entre o rei de Aragão e o imperador de Marrocos, em que os direitos que pagam os impostos são reduzidas num terço as importações que se façam do reino de Aragão, e ele compromete-se também a não aplicar aos navios o direito de naufrágio. O direito de naufrágio era, quando o navio naufragava, o rei da terra ficava com a carga toda. Ora bem, esses navios que vinham às cidades marroquinas, vir da Europa para o sul é fácil por causa da nortada. Bom, mas ir do sul para o norte é difícil por causa da mesma nortada. Foi o almirante Coutinho quem chamou a atenção para isto. Os navios, para poderem regressar, os navios só andavam à vela, como sabem, só à vela. Para poderem regressar, tinham que bolinar muito para o oeste, mas centenas de quilómetros para o oeste, até apanharem depois o vento favorável que os traziam em direção à Europa. Ora, essa navegação para o oeste punha-os no mar dos Açores. Era isso, é por isso que estes navios viam essas ilhas azuis onde nunca desembarcaram. Isto dá-nos uma visão completamente diferente daquela que anda a ser contada. E parece-me, é claro, eu só lhes posso dizer a minha verdade, foi assim que as coisas se passaram. Os mares eram frequentados, as ilhas foram vistas, mas quem pela primeira vez ousou desembarcar, ousou percorrer estes caminhos rochosos, ousou enfrentar não só o pavor da distância, mas também a ameaça constante dos terremotos, dos roncos da terra, dos montes em brasa, foram os portugueses. E souberam transformar estas 9 ilhas num verdadeiro paraíso terrestre. Eu estou-lhes a falar num ponto, vêem-se as duas costas da ilha, a costa norte, além, daquele lado, a costa sul. Olha, vê-se por exemplo aqui, a Vila da Lagoa, faz agora 483 anos que é vila e faz mais de 500 que é uma povoação ativa. Transformaram todos estes montes primeiro em searas que deram trigo, depois em pastos que deram leite. Hoje esta região está-se a transformar num destino turístico privilegiado. Há ainda muita gente no mundo que não sabe que um dos pontos mais absorventes, mais apaixonantes do planeta é este colar de 9 ilhas que aqui, a meio caminho entre a Europa e a América, estão a estabelecer a ligação e a mostrar que, no fundo, os continentes nunca são estranhos um ao outro. Olhem, aqui nos Açores, pouca gente há que não tenha um parente na América, e dos portugueses que vivem na América, eu acho que não há nenhum que não tenha um parente nos Açores. Estou a falar nisto com emoção, porque penso que realmente a próxima grande etapa histórica da história açoriana será o futuro turístico. Estas ilhas, qualquer delas, tem condições para atrair multidões de turismo. Claro que ninguém aqui, os açorianos não querem, não desejam ver as suas ilhas profanadas, calcorreadas, cheias de gente e de automóveis. Não. Eu acho que nenhum açoriano desejaria ter um destino das grandes urbes turísticas. Eles querem manter a pureza e a beleza da sua terra. Isso é só uma razão para estarmos todos muito agradecidos.